E o presidente Bolsonaro desembarcou hoje em Natal para a Marcha com Jesus pela Liberdade e participou de uma missa no Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. O presidente fala neste momento, vamos acompanhar a fala dele. Lá é o país mais rico do mundo em petróleo. Estão fugindo do quê? Não é mais da violência que se transformou numa rotina naquele país. É fugindo da fome. E como você constata isso? Que é muito fácil discursar. Olhando para os olhos daquelas pessoas. Uma pela outra. Vem pesando menos 15 quilos do que tinham enquanto viviam em liberdade. E o nosso Brasil? Qual o nosso futuro? Para onde estávamos indo até 2018? O que aconteceu antes de 2018? Eu cito algumas coisas para ser breve. Lá atrás, aproveitando a fala do pastor Martim, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei conhecido como PLC 122. Entre outras coisas, 3 anos de cadeia para o padre ou o pastor que se negasse a realizar qualquer tipo de casamento. Conseguiu-se, em grande parte, pelo trabalho dos parlamentares evangélicos, arquivar esse projeto. De vez em quando se critica a bancada evangélica. São todos humanos. Na balança, o saldo é muito, mas muito positivo àquela bancada. Também um decreto presidencial de 2009, conhecido como PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. 180 capítulos, um dos mais importantes para eles. Dizia da desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, ensinar para nossas crianças que pai não é o João e que mãe nem sempre é a Maria. O que buscam com isso? Atirar no coração da família, que é a base da sociedade. E uma sociedade desestruturada, o ditador se faz presente. Isso que eu falei aqui, dado o meu trabalho lá em 2010 em especial, me ajudou a aparecer para o Brasil. Eu era um deputado parecido com os demais que estão aqui. Somos, com raras exceções, muito homogêneos lá dentro. É difícil achar um espaço entre 513 deputados e 81 senadores. Alguns poucos conseguem furar essa bolha. Mas aquilo me deu um norte dentro do parlamento. Até aquele momento, conhecido como parlamentar de briga, sim. Muita briga. E entrei numa outra briga espiritual. Porque todos nós aqui temos necessidades materiais para sobreviver. O mundo passa por uma crise, não é só o Brasil. Se fosse só o Brasil, poderiam me culpar. Que essa crise é consequência de uma política errada, tomada pela maioria dos governadores, cuja máxima se sintetizava: fica em casa, a economia a gente vê depois. Passamos momentos difíceis. Não imagine como é difícil lutar contra o lobby dos combustíveis, um lobby fortíssimo. Vocês estão vendo que depois de um ano de luta, graças a Deus, vencemos. Você não imagine como é no mundo tratados, vistos e respeitados ou não chefes de Estado de grandes países. Nós acabamos de entrar agora, passar da 13ª para a 10ª economia do mundo. Em fevereiro, fui buscar um outro país. O nosso agronegócio
é algo fantástico no Brasil? Podemos dizer que sim, mas tem um calcanhar de Aquiles. Nós não temos aqui a produção interna de fertilizantes. Fomos lá na Rússia negociar fertilizantes. Tudo que tratei com aquele presidente está sendo cumprido. Lamento a guerra que eclodiu naquela região, mas eu sou o presidente do Brasil. Estamos ultimando agora, para falar em coisas materiais, um acordo para importarmos diesel de lá, que nós não temos capacidade de produzir diesel e gasolina com preço bem mais barato. O trabalho nosso se faz presente. Por ocasião da pandemia, com o Fica em Casa, 68 milhões de pessoas buscaram o auxílio emergencial. Gastou-se em 2020, com o auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. O que seria dos mais humildes, dos que viviam na informalidade, de trabalhar durante o dia para levar comida para casa à noite, se fosse ficar obrigados a ficar em casa por um tempo mais do que poucas semanas, seria o caos. Fizemos a nossa parte. Me desculpem, graças a Deus, eu não errei nenhuma das minhas posições no tocante a combate ao Covid. Talvez tenha sido um dos raros, o único chefe de Estado do mundo que teve posições dessa diferença. E decidir não é fácil, porque sempre contraria um lado ou outro. Eu posso errar um dia, mas jamais será por omissão. Temos que buscar dias melhores para a nossa população. O Brasil não pode parar. Combater o vírus, sim, mas a fome também mata. Fizemos a nossa parte. Nas questões materiais, atingimos nosso objetivo. Compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Nenhum governador comprou nenhuma dose. Nós compramos e distribuímos. Eu não tomei a vacina. Isso eu chamo de liberdade. Aqui tem gente que não tomou vacina com toda certeza, tá? É liberdade. Agora está aqui o nosso médico, o doutor Queiroga, paraibano. Se fala em varíola dos macacos, já se fala em vacina. Vamos fazer o que se apresentar uma vacina nesse sentido? Fazer o possível para atender a todo mundo, mas acima de tudo a nossa liberdade. Isso não tem preço. Dizer a vocês, já passei da metade do meu pronunciamento. A gente sabe que um carro, né, todo mundo que tem carro aí, é bom ter uma caixinha de ferramenta dentro dele, um alicate, um pedaço de arame. Principalmente os mais antigos como eu, naquele tempo lá atrás se falava em giglê, e entrou água na cabeça na tampa do distribuidor, arrebentou o cabo do acelerador. Muito disso não existe mais hoje em dia, mas tem que ter uma caixinha de ferramenta para consertar o teu carro. E qual é a caixa de ferramenta para consertar o ser humano? Parabéns. Ganhei agora há pouco mais algumas caixinhas de ferramenta para o ser humano. Por ocasião da minha campanha, quando eu decidi, final de 2014, ser presidente, ninguém acreditava. Quem era eu? Eu era igualzinho os demais que estão aqui agora. Alguém falou do João 8,32 e usei. A verdade dói. Tem muita gente que prefere um tapinha nas costas e palavras macias, mentirosas. Quando se fala a verdade, se levanta contra aquela pessoa. Mas com o João 8,32 cheguei à presidência. Também eu me lembro num evento na Esplanada, onde tinha uns 30 parlamentares evangélicos ou pastores,
e o líder deles pediu que eu falasse. Eu reagi, já que 3 ou 4 falariam, porque eu, já que os outros eram evangélicos ou pastores. Quando ele falou a segunda vez, eu resolvi falar. Comecei a falar. No final, não sei se agradei ou não, mas no final eu falei: Brasil acima de tudo, que é um jargão militar. E me aconteceu, na linguagem inglesa, chama-se um insight. Eu estava buscando uma alternativa, o que falar, e veio à minha cabeça: Deus acima de todos. Dessa forma, chegamos ao poder. Com a caixinha de ferramenta do ser humano, vencemos a morte. Montamos um ministério. E como governar? Já que era orgânico, era comum o chefe do executivo distribuir poderes para ter apoio dentro do parlamento. Resolvemos não fazer como os outros fizeram no passado. Colocamos um time de ministros excepcionais. Uma mulher chamada Damares, que vocês conhecem. Pessoas então que aceitaram trabalhar sabendo da responsabilidade e das consequências e dos ataques. Mas vencemos esse primeiro ano. E eu comecei a usar outra passagem bíblica, porque às vezes, quando a pessoa estoura, né, ela busca uma solução para o seu problema, lembra-se do presidente, lembra-se do governador, do prefeito, do vereador, e transfere esse problema para eles. E você tem que preparar a população como buscar alternativas para o seu problema. O trabalho nosso, chefes de executivo, é não atrapalhar a vida de vocês. Quem cria emprego é iniciativa privada. Eu só crio emprego se criar cargos em comissão ou abrir concurso público. Isso geralmente não é uma boa política. E nós devemos mostrar à população qual o caminho para o seu problema. E daí nós começamos a bater na outra passagem bíblica: por falta de conhecimento meu povo pereceu. Hoje eu entendo que vocês, pelo menos a grande maioria, sabem o que é o presidente da República, o ministro da Saúde, sabe o que é a Câmara dos Deputados, um Senado Federal, sabe o que é um Supremo Tribunal Federal, sabe quem está ao lado do povo ou não. Vocês sabem a dificuldade que tive para honrar um compromisso de campanha ao indicar uma pessoa terrivelmente evangélica para o Supremo Tribunal Federal. Uma briga de 4 meses para sabatiná-lo. E eu falava publicamente: por meio deste pastor, vamos botar Deus dentro do Supremo Tribunal Federal. Então vocês sabem o que é o poder, a responsabilidade que eu tenho. E daí te pergunta, né, como disse agora há pouco: todo o poder emana do povo? Não. Se o povo escolher errado, vai pagar um preço caríssimo lá na frente. E o maior preço que um de nós pode pagar, não interessa se é homem ou mulher, é perder a sua liberdade. Nós vemos que pelo poder, o homem do mal é capaz de tudo. Vocês acompanham as minhas agruras, o meu sofrimento, o que eu enfrento, e não reclamam. É uma missão de Deus a presidência da República. Como disse agora há pouco aqui o nosso comandante, pastor Martim, o que nós queremos para o Brasil? É fácil entender o que nós queremos. Ver quem quer uma coisa e quem quer outra coisa. Quem defende o aborto e quem é contra o aborto.
quem defende a legalização das drogas e quem é contra. Quem quer ensinar sexo para o seu filho a partir de 6 anos de idade e quem diz o contrário. Quem ensina sexo é o papai e a mamãe. A escola é o lugar do conhecimento. Nós devemos formar nas escolas bons profissionais, que no futuro vão ser empregados, patrões ou liberais, e não militantes.